Hoje vamos conversar sobre as diversas formas de violência contra as mulheres. Ameaças, agressões psicológicas, sexuais ou físicas. Violência que fez 51 vítimas fatais em Santa Catarina no ano passado e 23 somente no primeiro semestre desse ano. O Agosto Lilás é um mês para alertar sobre o problema. Vamos entender como é que está a situação em Santa Catarina e o que vem sendo feito para combater a violência doméstica. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TV AL. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Patrícia Zimmermann Dávila, delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, um órgão da Polícia Civil. E também tenho o prazer de receber Fernanda Carion, ela que é assessora jurídica da CEVID, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ela também é advogada, psicóloga e neuropsicóloga. Fernanda, Patrícia, que honra tê-las aqui no Vamos Conversar. Sejam muito bem-vindas. Eu agradeço, em nome da CEVID, em nome do Tribunal de Justiça. É um prazer estar aqui conversando com vocês com esse tema tão importante que é a conscientização da existência dessa epidemia que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quero agradecer a oportunidade de falar em nome da Polícia Civil a respeito desse tema que é tão importante, que é a violência contra a mulher. É algo tão necessário e tão urgente que a gente precisa falar todos os dias e a gente precisa criar mecanismos de proteção a essas mulheres. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Vamos começar, Quando a gente fala em violência contra a mulher, logo vem à mente a violência física, mas existem tantos outros tipos de violência. Quais são eles? Bom, a gente tem, a mais comum que se fala, a violência física, que ela pode deixar tanto marcas no corpo da mulher, como gerar o adoecimento da mulher. Tem a violência patrimonial, que muitas das mulheres, às vezes, não sabem que pode ter a violência patrimonial, a destruição do seu patrimônio. A violência sexual, às vezes a mulher ela não sabe que não é porque ela é casada ou ela tem uma relação íntima de afeto, isso não a torna obrigada a manter a relação sexual com aquele homem. Tem a violência moral, que é aquela conduta que causa humilhação à mulher, então ela não é obrigada a ficar ouvindo certos desaforos, xingamentos. E é muito comum a violência moral e a violência psicológica, que é uma violência que é sorrateira, que é uma violência que está escondida, sutil muitas vezes, e que gera muito adoecimento de mulher, e que a Polícia Civil ela tem mecanismos de identificação dessa violência. Nós temos profissionais que são capacitados, nós temos psicólogos policiais civis que atuam nessa identificação de violência. Nós temos kits que são adquiridos para que esses psicólogos eles identifiquem essa violência. Então é algo que a Polícia Civil ela vem capacitando os seus policiais para a identificação, vem investigando e sempre que os delegados, as delegadas, eles nos inquéritos, os escrivães ou mesmo os agentes de polícia nas investigações desses crimes identificam esses elementos, é encaminhada essa vítima para que ela passe pela essa avaliação, para que seja feita justamente esse contato, essa prova e identifique essa violência. Então é importante que a mulher que me ouve hoje, que ela me escuta, ela saiba que a Polícia Civil tem investido na capacitação dos seus profissionais, tem comprado, tem adquirido testes para a identificação dessa violência e as estatísticas elas têm aumentado para a Polícia Civil, não é porque esse crime tem crescido às vezes, é porque ele estava escondido. Então, quando a gente começa a identificar, a gente vê os casos. Estão vindo mais à tona. As mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, de ir falar, de pedir ajuda, o que é bastante importante, Fernanda... O que a gente percebe, Rafaela, complementando a fala da delegada, quanto mais a gente conscientiza a população, quanto mais a gente esclarece para a população do que se trata a violência doméstica, como a delegada falou, não se trata apenas de violência física, a mulher muitas vezes acha que para ela se entender enquanto vítima de violência doméstica, ela tem que estar toda machucada, tem que apanhar, levar soco, chute, e não. A Lei Maria da Penha, que é um marco legal do combate
a violência doméstica, ela estabelece os vários tipos de violência em que a mulher pode sofrer. E quanto mais a gente conscientiza a população, como em encontros como esse, quanto mais a gente debate o assunto, mais descortina o assunto, mais a gente percebe que as mulheres têm procurado os serviços de proteção para prestar uma queixa, para solicitar uma medida protetiva de urgência antes que a violência se agrave. E é importante que a gente esclareça, Rafaela, a doutrina ela qualifica, né, ou ela classifica de duas formas. Algumas falam em círculo da violência e outras falam em espiral da violência. O círculo ele gira, a espiral ela desce e ela sobe. Começa com atos sutis, né? Controle, que é tido como cuidado, é tido como um leve ciúme, e aí começam com aquela situação, né? Você não vai em tal lugar, você não usa tal roupa, você não se relaciona com tais pessoas, e aí começa a aumentar a tensão. E ele vai aumentando para situações que às vezes são agravadas, que pode gerar uma agressão física ou pode não gerar uma agressão física. E quanto mais tem esse aumento da tensão e essa explosão de tensão, pode levar ao crime mais grave que a gente tem, ou pior de todos os crimes, que é o feminicídio. Toda a agressão ou toda a violência, todos os sinais de violência vão levar a um feminicídio? Não. Nem sempre. Nem sempre. Mas não há um feminicídio em Santa Catarina ou no mundo que não tenha começado assim. Então, todos os inquéritos que a gente tem de feminicídio, na investigação, ele aparece o que? O histórico de violência. E tanto o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias, que é uma instrução que saiu esse ano, como o Protocolo Latino-Americano, que já é um documento mais antigo, de investigação de mortes violentas de mulheres, eles trazem, claro, as orientações para a investigação desses crimes, e a narrativa de violência, ela vem de uma maneira muito clara. É aquela situação, ele era muito ciumento, ele era muito controlador, ou ela, nas relações, né, homoafetivas entre mulheres, e aquele histórico vem para nós no inquérito policial, isso de uma maneira muito clara. E aí aquela situação, por que não procurou a delegacia antes? Por que não pediu a medida protetiva antes? E para nós o que vem ainda muito claro? Os padrões sociais de aceitação da violência, o acreditar numa relação íntima de afeto, ou um casamento, ou uma união conjugal perfeita, que o príncipe encantado existe e que aquele agressor ele vai melhorar em determinado momento. E que a mulher é a salvadora do homem, que se ela souber conduzir o relacionamento, ele não faz essas coisas, que é um grande mito, né? A culpa nunca é da mulher pelo homem agir contra ela com violência e agressão. Só complementando, a mulher acredita que ela vai conseguir salvar esse homem, que ela vai conseguir modificar esse homem, não, que as outras não conseguiram, mas ela vai conseguir. Tadinho, ele teve algum tipo de problema no relacionamento anterior, né? Mas eu vou conseguir salvá-lo. E às vezes essa expectativa de que ela vai conseguir consertar esse homem, às vezes colocando até assim, a religião no meio, né? Tentando fazer uma abordagem que realmente de tentar salvá-lo de várias formas, às vezes levando para uma igreja, levando para um culto. E a gente sabe que, na prática, ninguém consegue mudar ninguém. E aí a gente encontra, né, os autores que tinham boletins de ocorrência por violência contra outra mulher, mas daquela vítima eles não têm. Isso. E o escalonamento vai e explode com o feminicídio. Então é importante que a gente tenha essa intervenção. Quantas mulheres que procuram ajuda e a gente consegue, quando eu digo a gente, é todo o sistema, todos os órgãos da rede de proteção, conseguem trabalhar aquela situação de violência com grupos reflexivos para homens que estão nessa situação de violência e para mulheres que também estão nessa situação de violência. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela tem mecanismos que buscam trabalhar com as pessoas que estão nessa situação de violência com esses grupos reflexivos. Os grupos reflexivos, eles vão trabalhar com um feminicida? Não, eles vão estar, né? Existem medidas posteriores, mas quando está nessa situação de violência no início do ciclo ou da espiral, você faz essa interferência para evitar que isso se agrave. Para gerar uma consciência tanto no homem quanto na mulher, para justamente evitar que essa violência se efetive
Ou seja, dá tempo de evitar. E nós tivemos uma experiência num dos grupos, né? E nós temos já 22 psicólogos policiais civis capacitados como mediadores. Num desses grupos, já há alguns anos atrás, um homem veio no final do grupo, porque no começo eles chegam, até num ato de revolta não se veem violentos e dizem que a culpa é da mulher. São agressores, né? Isso. E aí no final do grupo, o relato dele, ele auxilia dando depoimento em outros grupos, ele diz o seguinte: olha, eu estava pronto para matar minha companheira, ia tirar a própria vida em seguida, porque o número de suicídios também é relativamente alto. E quando eu vim para o grupo, eu comecei a refletir, eu tive uma outra oportunidade de analisar as coisas e as técnicas que eu aprendi aqui eu levo para a minha vida, inclusive para o trabalho, onde eu não brigo mais. Então, isso para mim é uma nova oportunidade de vida, não só nos relacionamentos, mas no trabalho, na família, e hoje eu sou um outro homem. Olha que importante. Olha que importante, que incrível A gente vê isso. que existem muitas críticas, né? Ah, mas que absurdo colocar o agressor para fazer um tratamento psicológico onde já se viu. Mas o que a gente percebe na prática é que existem casos em que o agressor realmente tem uma personalidade perversa e que ele realmente é um criminoso. E existem casos em que o homem cometeu crime de violência. A gente não está falando do feminicídio, né? Como a doutora Patrícia falou, a gente está falando daqueles casos logo no começo, em que o homem começa a ter atitudes um pouco mais abusivas, e fazendo parte do grupo reflexivo, ele tem a oportunidade de tomar consciência dessa postura machista, misógina, que muitas vezes é socialmente aceita, mas ele começa a se conscientizar de que aquilo não é saudável, de que aquilo não é bom, inclusive é um crime, né? Mas ele tem a oportunidade de... Não que ele não vai ser julgado pelo crime que ele cometeu, ninguém está passando a mão na cabeça do agressor, mas ele tem a oportunidade de rever, né? Se é isso que é o correto, se é isso que ele vai continuar propagando. E é importante o que a doutora Fernanda falou, porque a Lei Maria da Penha, ela tem um caráter interdisciplinar. Ela não é só um caso de polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Ela tem um caráter mais das áreas de assistência social, saúde e educação, porque ela trabalha também com a sociedade como um todo. São os padrões sociais que se repetem e que geram aquele crime. Só que se olha muito o trabalho da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público sobre esse lado. A gente sabe que somente investigação policial, punição na área penal não vai resolver. Se a gente não mudar um pouco o foco e trabalhar essas famílias e essa repetição de comportamento, essa condição transgeracional que vem... Essa prevenção. Sim, que vem fazendo com que as famílias naturalizem a violência como forma de resolução de conflito, como forma de padrão de comportamento, nós vamos ter cada vez mais feminicidas, nós vamos ter cada vez mais autores de violência. Sim, porque não vai na raiz, né? Não vai na raiz. Então, a gente precisa olhar sobre essa forma. E é importante, Rafaela, que a gente diga que Santa Catarina ela é olhada pelo Brasil como um estado de referência. Eu tive a oportunidade, e com mais 4 delegadas de polícia, de escrever as diretrizes das delegacias da mulher. Agora, em 2025, né, no Ministério da Justiça. E também tive a oportunidade de escrever na parte policial as diretrizes da portaria das salas lilás. Por quê? Porque nós somos referência no trabalho da Polícia Civil aqui em Santa Catarina. A gente olha para esse trabalho interdisciplinar. Então, a gente chama outros órgãos de rede para trabalhar em conjunto. Porque se a gente ficar isolado numa ilha, olhando só o trabalho da Polícia Civil, não vai fluir. Não funciona. Isso explica o quê? Redução de feminicídios 2023 para 2024. Então, a gente tem que olhar para esse lado, chamar as famílias para começar a conversar um pouco isso dentro de casa, senão não vai mudar. Para mudar na raiz. Agora, vocês falaram muito da Lei Maria da Penha, que é uma referência criada em 2006. De lá para cá, eu quero entender o que realmente mudou na prática, nos resultados. E também, vamos falar como é que exatamente funciona essa medida protetiva, como é que a mulher deve fazer, como é que funciona e em que momento a mulher deve pedir ajuda. É lá no comecinho, quando realmente aquela ameaça está acontecendo, quando aquela violência ainda é uma violência apenas psicológica que dá para evitar que se chegue a uma agressão física. Quando? Qual é o momento certo e como fazer? Então, essa é a pergunta. Olha, Rafaela, eu agradeço a pergunta, mas
a resposta ela é um pouco subjetiva. Claro que o ideal seria, todas as vezes que a mulher sofreu um tipo de violência, ela deve procurar a delegacia de polícia, a rede de apoio para fazer essa queixa-crime. Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Então, eu acredito que quando a mulher se sentir insegura, sentir que aquilo que ela está passando, aquilo que ocorreu com ela, não está fazendo bem para ela, né? Está prejudicando a saúde mental dela, está prejudicando a vida dela no trabalho, na vida social dela, né? Está machucando a sua dignidade, né? Ou, claro, que ela esteja sofrendo uma violência física, ela deve procurar os serviços de atendimento, porque não cabe, na verdade, a quem atende, seja agente na CEVIG, no Tribunal de Justiça, na Coordenadoria da Mulher Vítima de Violência, julgar essa mulher se ela merece ou não uma medida protetiva. Assim como também não cabe nas delegacias de polícia, a gente sabe, fazer esse julgamento. Quem decide se a mulher vai poder, seja concedida, ter direito à medida protetiva, é o juiz, é a juíza. Então, toda mulher que esteja sentindo, que esteja sendo vítima de algum tipo de violência, se ela entender que ela está correndo algum risco, se ela entender que a vida dela pode estar em risco, ou se ela entender que a dignidade humana dela, a saúde mental dela, porque, como a gente estava falando, não precisa que haja uma violência física, né, uma tentativa de feminicídio. Se ela entender que ela sofre um risco, tanto na integridade física como na integridade psicológica, ela pode procurar os serviços de proteção à mulher, a delegacia de polícia. E cabe apenas ao juiz ou à juíza julgar o mérito desse pedido de medida protetiva. Então, não existe um padrão para que ela possa procurar. O padrão é subjetivo, é ela sentir que a integridade física ou psicológica, ou ambas, estejam em risco. Quem vai julgar se essa mulher pode ter concedido ou não uma medida protetiva é o juiz e a juíza. Então, toda mulher que esteja sentindo que é vítima de violência doméstica, seja ela qual for, tem o direito de procurar a rede de apoio e pedir proteção. Antes, melhor. E é até bom a gente poder esclarecer, porque assim, hoje existem várias formas de pedir a medida protetiva. A mulher pode, através do seu advogado, encaminhar o pedido ao Poder Judiciário, a Defensoria Pública pode encaminhar, o balcão da CEVID pode encaminhar. E existem dúvidas, eu preciso de um boletim de ocorrência, ela está vinculada a um boletim de ocorrência, obrigatoriamente a gente não tem essa vinculação direta. Na Polícia Civil existem duas formas de pedido de medida protetiva de urgência, ou presencialmente numa delegacia de polícia ou na delegacia virtual, que é um grande avanço na delegacia virtual, porque a mulher pode pedir a qualquer hora do dia ou da noite, feriados, finais de semana, é só acessar o site da Polícia Civil, e na Polícia Civil a gente tem sim a vinculação ao boletim de ocorrência, porque nós, como investigamos crimes, a gente precisa trabalhar com o boletim de ocorrência, e aí lá ela faz o boletim e pede a medida protetiva. Tem uma série de medidas, que é a medida de afastamento, proibição de manutenção de contato, tem a medida de suspensão de arma de fogo, tem a medida por exemplo, de não chegar perto de familiares. Então, a Lei da Maria da Penha, ela tem uma série de medidas protetivas. Tem medidas protetivas que são concedidas exclusivamente pelos juízes, e a Lei Maria da Penha inovou também, no caso de, na comarca, não ter juízes de direito, o delegado de polícia poder conceder duas medidas, que é a não aproximação da vítima, por exemplo, quando ele oferece risco. Então, se é uma situação de urgência e emergência em que a vítima está em risco e que não tem juiz na comarca, por força da lei, o delegado já pode imediatamente conceder essa medida, que é analisado em 24 horas pelo juiz, e são casos em que a gente já teve essa concessão homologada pelo juiz e que é uma medida muito rápida, porque o objetivo da lei é a segurança imediata da mulher. E
são casos urgentes e emergentes, né? E assim, as mulheres, elas têm sido criteriosas nos pedidos de medida protetiva. Então, por exemplo, eu estou encaminhando um pedido de separação. Eu não quero que ele continue mantendo contato comigo, porque ele está numa situação que está me perturbando. Não está aceitando. Não está aceitando. E aí a gente tem que esclarecer algumas coisas para a população. Crime de ameaça, crime de lesão corporal, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, a mulher não pode escolher se o delegado de polícia ele vai instaurar ou não o inquérito policial. O delegado tem por obrigação legal de instaurar o inquérito policial e investigar. Agora, se ele está xingando aquela mulher, está cometendo um crime de injúria, que é ofender, xingar ela dos palavrões, dos nomes feios, aí ela escolhe. Ela pode, por exemplo, fazer um BO que ele está me xingando daqueles nomes feios que eles xingam, mas eu não quero instauração de inquérito policial. Eu quero só uma medida protetiva de urgência para que ele não entre mais em contato comigo. Posso fazer um boletim de ocorrência, posso, e aí eu consto os nomes que eles me colocaram, não precisa ficar com vergonha, isso para nós é comum na delegacia, esse BO vai ficar em sigilo, né? Ela faz o BO, ela consta os palavrões e pede a medida protetiva. Nós analisamos essa medida, né, esse BO muito rápido, ele é encaminhado para o Poder Judiciário, os juízes de pronto eles analisam, não é algo que demora, não, as pessoas, o pessoal vai demorar, não demora, o Poder Judiciário é muito rápido, o Ministério Público é muito rápido, a Polícia Civil é muito rápido. Porque sabe que a mulher está em risco, né? Sim, então assim, são maneiras muito fáceis e rápidas de analisar. As pessoas às vezes ficam constrangidas, ai, mas se... Não tem se. Se você está em risco, se você está sofrendo, é o direito que a lei tem. Então, as pessoas precisam esclarecer. Você precisa estar vinculado ao BO? Não precisa. Você pode pedir para o seu advogado, você pode ir na Defensoria Pública, você pode ir no balcão virtual. E vale lembrar que a medida protetiva é uma medida cautelar. O que isso significa? Que a mulher, quando ela pede uma medida protetiva, se a medida protetiva for concedida, não quer dizer que esse homem ele foi sentenciado por um crime, né? Ele não vai preso pelo fato da mulher solicitar uma medida protetiva. Explicando melhor para a população, que não é da área, a medida protetiva ela serve para preservar a vida da mulher naquele momento, né? Depois da a medida protetiva é uma inicial, é uma petição inicial de um processo. Não é uma sentença no processo. Então, quando a mulher ela faz uma queixa-crime contra o seu agressor, ela não está sentenciando ele à prisão, ela não está sentenciando ele como um criminoso. Não, ela está pedindo uma proteção. É uma medida cautelar. Eu vou dar um exemplo. 2 vizinhos que estão brigando pela metragem do terreno, um de madrugada bota a cerca para cá, outro de madrugada bota a cerca para lá. Existe um risco ali de se perder um patrimônio para um dos dois. Até que o juiz possa futuramente, com o tempo, decidir quem está certo, qual dos 2 proprietários, ele dá uma medida cautelar falando, bom, até que eu decida, ao final, eu quero que nenhum de vocês 2 mexa na cerca. Então, é uma medida inicial, é para prevenir que haja um feminicídio, uma agressão corporal grave, né? É para prevenir que a violência ela não piore. Não quer dizer que ao receber uma intimação de uma medida protetiva, o homem está condenado por um crime. Então é importante que as mulheres saibam que se elas estiverem sofrendo uma violência doméstica, elas não precisam ficar se sentindo culpadas por pedir uma medida que vai proteger a vida delas, porque elas não estão condenando aquele homem que muitas vezes elas amam a uma pena, a um crime. Não, elas estão pedindo uma medida cautelar. É a mesma coisa, na medida protetiva, o juiz ele decide, bom, até que a situação se esclareça, até que a investigação ocorra, até que a audiência seja feita, até que os fatos sejam trazidos, você não se aproxima mais dessa vítima para que seja garantida a segurança dessa vítima. E foi inclusive por isso, Rafaela, Patrícia, que a lei surgiu, porque antes, né, desse marco legal tão importante no combate à violência doméstica, a mulher fazia um boletim de ocorrência, por exemplo, e como todo crime, né, existe o direito de ampla defesa.
no Brasil e nos países democráticos do mundo, quando uma pessoa é acusada de um crime, ela tem direito de se defender. Só que no caso da violência doméstica, esse tempo que levava do BO, do boletim de ocorrência, para a investigação, até que houvesse uma decisão de afastamento do lar, né, de afastamento desse agressor da vítima, em grande parte das vezes acontecia ou uma agressão ainda pior ou até mesmo um feminicídio. Então, criou-se essa medida de proteção que, inclusive, a mulher ela não precisa, naquele momento, provar todas as alegações que ela traz, porque é uma medida cautelar. O juiz ele vai decidir que, naquele momento, aquele agressor não pode mais se aproximar daquela vítima. E eu acho que, né, doutora Fernanda, um grande avanço que teve é que quando a lei entrou em vigor, Maria da Penha, nós não tínhamos uma punição clara para o descumprimento da medida protetiva de urgência. Discutia-se, um descumprimento de preceito legal, é uma infração administrativa, aí surgiu o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é inafiançável na fase policial, se for preso em flagrante delito, ou cabe também um pedido de prisão preventiva. Então, hoje, o descumprimento de uma medida protetiva é algo muito sério. E um instrumento que nós aplicamos na Delegacia de Polícia, que a Polícia Civil aplica, é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E é um instrumento que se consegue verificar qual o grau de risco que a mulher está sofrendo. Para quê? Para análise de uma medida cautelar de urgência como a prisão preventiva. Então, às vezes, aquela mulher não se vê em situação de risco, mas a resposta daquelas perguntas dá uma noção tanto para o delegado, delegada de polícia, como para o promotor de justiça, como para o juiz de direito, ao grau de risco que está aquela mulher no momento, naquele histórico de violência. São instrumentos muito importantes para a proteção da vida daquela mulher. Então, é algo que a lei vem evoluindo, né? Que isso é algo assim, muito importante. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis na proteção da mulher. E a gente vê que, muitas vezes, as mulheres elas não têm o apoio nem da própria família para procurar ajuda. Chega um momento daquele relacionamento, inclusive que o agressor, utilizando-se de violência psicológica, violência moral, ele já deixou aquela vítima completamente isolada. E às vezes, ainda que ela não esteja isolada, a família, por questões morais, religiosas, sociais, enfim, preconceitos, também não apoia essa mulher que ela procure ajuda dos órgãos públicos. Então é importante falar que a mulher ela não precisa se sentir culpada por estar tentando salvar a própria vida, salvar a sua integridade física, psicológica, né? Viver em paz, viver de forma saudável, com saúde, é um direito de qualquer cidadão. Então a gente vê que a medida protetiva, sim, ela protege a mulher. Porque depois que a mulher tem concedido a medida protetiva, ela vai fazer parte de toda a rede de apoio, inclusive da Polícia Militar. Ela entra no aplicativo da Polícia Militar, o telefone dela, com a localização dela, passa a pertencer ali à lista de mulheres que têm medida protetiva e, num caso de um ataque, por exemplo, ela pode apertar no botão do pânico e a primeira viatura da Polícia Militar que estiver mais próxima consegue ir até o local em que o GPS do celular dela existe toda uma rede de comunicação, importante que se diga, não é só um papel, que tu sai com um papel, a partir do momento que tu tens concedido uma medida protetiva, os teus dados, a Polícia Militar fica em contato contigo, tu tens um acompanhamento pelo WhatsApp com a Polícia Militar, com o programa Catarinas, tu baixa esse aplicativo, como eu falei, tu tens o botão do pânico, tu vais poder apertar nesse botão do pânico numa situação de violência iminente. Então, a gente percebe que a maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio não tinham registrado o boletim de ocorrência e não tinham uma medida protetiva. Embora a gente saiba que muitas mulheres que foram vítimas de feminicídio tinham, sim, vários boletins de ocorrência. Mas, estatisticamente falando, as mulheres que têm medida protetiva, sim, ficam muito mais protegidas. E a partir do momento, né, que a medida protetiva ela é oficializada pela Justiça, o que acontece a partir daí? Como é que funciona na prática? Bom, a Polícia Civil, a gente tem trabalhado muito em parceria com a Polícia Militar. Então, o que a gente faz? A gente orienta ali nas delegacias de polícia para que seja chamada a Polícia Militar
para instalar o programa PMSC Cidadão. Dentro desse programa tem uma funcionalidade chamada botão de pânico. Então a Rede Catarina, ela fiscaliza essa medida protetiva de urgência, ela faz visitas técnicas e acompanha essas mulheres em casa, e quando a pessoa descumpre a medida protetiva de urgência, a mulher pode apertar o botão do pânico. Essa ocorrência recebe prioridade nas centrais de emergência da Polícia Militar, e isso permite a prisão em flagrante do autor e salva a vida de muita mulher. Então é importante que essa mulher ela aceite a visita da Rede Catarina e instale a aplicabilidade do botão do pânico, porque vai garantir a vida dela. Outra situação, a pessoa descumpriu a medida protetiva, mandou mensagens de aplicativos de celular, ligou, telefonou, foi à sua casa, informe a Polícia Civil, faça um boletim de ocorrência e informe a Rede Catarina do descumprimento. Muito bem. Só para a gente relembrar aqui os canais que a mulher tem. A mulher está sendo vítima de agressão física, os canais que ela tem no momento para conseguir uma ajuda efetiva e rápida. Duas diferenças. A agressão está acontecendo naquele momento, é um sinal de emergência. Liga o 190. Isso é o trabalho da Polícia Militar, para cessar a agressão. A agressão já aconteceu, terminou a agressão, quer denunciar. Tem 2 telefones de denúncia, o Disque 180, que é o Disque Denúncia Nacional, o Disque 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, isso é muito rápido a comunicação para nós. O WhatsApp Denúncia é 48988440011, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou faz um boletim de ocorrência presencial ou online no site da Polícia Civil, que é www.pc.sc.gov.br. Vai lá no link da delegacia virtual, faz o boletim de ocorrência ou a denúncia também no site da Polícia Civil. É importante, nesse boletim de ocorrência online, também manifestar ali o desejo, gostaria de solicitar uma medida protetiva de urgência, para que fique bem claro E é importante esclarecer, se eu quero denunciar essa violência ocorrida, eu preciso me identificar no 181 ou no WhatsApp denúncia? Não, a denúncia pode ser anônima. Acho bacana falar também, Rafaela, que a gente tem uma nova medida protetiva, uma nova opção de medida protetiva que o magistrado pode escolher e colocar na sua decisão. É uma notícia fresquinha, é uma lei bastante nova, né? Acabou de ser implementada, que é o monitoramento eletrônico do agressor. O agressor ele passa a usar uma tornozeleira eletrônica e a vítima recebe um aparelho de monitoramento desse agressor. Então, todas as vezes que esse agressor entrar naquele perímetro que o juiz definiu como proibido, 200 metros, 500 metros da vítima, se ele ultrapassar o perímetro decidido em sentença, o aparelho que está com a vítima começa a apitar. E nesse momento ela pode chamar a Polícia Militar, a Polícia Civil e fazer com que o agressor seja pego em flagrante. Então é mais um mecanismo que a lei proporciona para que as mulheres fiquem protegidas. É isso que é importante a gente frisar, que não faltam canais, não faltam hoje instrumentos, né? Para que aquela mulher que está lá em casa, que de repente está aqui nos ouvindo, nos assistindo e que em algum momento se perceba num estado de agressão, seja ela uma ameaça, uma agressão psicológica, sexual ou física mesmo, que ela realmente busque ajuda, que ela não deixe essa situação perdurar e de repente chegar em algo mais grave quando ela pode acabar. Ela pode cortar ali no início, né, doutora? E dentre essas medidas também, a Lei Maria da Penha fala com um rol exemplificativo, ou seja, o juiz ele pode decidir por outras medidas que não aquelas que estão na lei. Por exemplo, muitas mulheres vítimas de violência têm filhos menores. O pai, às vezes, embora seja um péssimo companheiro, seja um agressor para aquela mãe, acontece de às vezes ele ser um bom pai, um ótimo pai, ou até a mulher que é vítima de violência reconhece que ela quer que esse pai continue tendo acesso ao filho. Então a juíza, por exemplo, o juiz ele pode decidir algumas exceções dentro da medida protetiva. Por exemplo, que esse homem tenha contato com essa mulher só no momento de entregar ou receber a criança. Então existem, ainda que a mulher tenha filhos pequenos, que muitas vezes é uma justificativa que ela dá a ela mesma para não pedir a proteção, não pedir a medida, nós temos filhos
filhos pequenos. Mas é importante que as mulheres saibam que existem exceções dentro da medida protetiva que ela pode solicitar, né? Uma delas é essa, que eu acho que é a mais frequente, a exceção desse contato, dessa aproximação apenas para deixar e buscar a criança. Claro que essa medida ela vai ser concedida naqueles casos em que não são tão graves, em que a mulher está correndo aquele risco iminente de feminicídio. Mas existem sim exceções, o rol da Lei Maria da Penha de medidas protetivas ele é exemplificativo, o juiz pode inovar e conceder algo que se adeque àquela vida, àquela família, àquela mulher. Delegada, gostaria de complementar? É importante sempre, nesses casos, em que a gente tem em mente a análise de risco daquela mulher. Então, olhe-se com cuidado o relato daquela mulher, o histórico de violência e o que indica o formulário de avaliação de risco. Muito bem. Fernanda, conta pra gente um pouquinho como é que é o trabalho lá na CEVID com relação às mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Compartilha com a gente como é que é esse atendimento a essas mulheres. Então, Rafaela, na pandemia, o CNJ baixou uma resolução que estabelece que todos os órgãos, todas as instituições que promovem, né, o combate à violência doméstica deveriam ter um canal remoto, né, em razão da pandemia, para atender essas mulheres vítimas de violência que estivessem necessitando de um afastamento do agressor do lar, uma medida protetiva necessária para aquele momento. Como na pandemia as pessoas tiveram que ficar confinadas, infelizmente aumentou o número de violência doméstica. E as mulheres elas não podiam muitas vezes ir até a delegacia em razão do confinamento. Então o CNJ ele definiu que existisse esse atendimento remoto. Com isso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estabeleceu o atendimento remoto pela CEAV, que é a Central especializada do atendimento de vítimas de violência familiar e doméstica. No site do Tribunal de Justiça tem o link que a mulher pode entrar e falar com a gente todos os dias, do meio-dia às 7. Nós atendemos de forma virtual, mas também atendemos de forma presencial, com agendamento. Geralmente esse agendamento acontece de um dia para o outro, a gente não demora a atender. A gente fala de agendamento porque a demanda é bastante grande, né? Então, para que uma mulher vítima de violência não chegue e fique sem atendimento porque a servidora está atendendo a outra mulher vítima de violência, a gente pede que, de preferência, faça um agendamento pelo telefone, que é possível encontrar também no site do Tribunal de Justiça, o telefone da CEAV ou da CEVID. Faça esse agendamento. A gente também tem um canal que é o WhatsApp, também está o número ali no site do Tribunal de Justiça, e está tudo ali. Ela acessando aquele link do balcão virtual da CEVID, ela consegue entrar em contato com a gente todos os dias do meio-dia às 7. Estamos lá disponíveis para atendê-la, para acolhê-la, para escutá-la, para atender essas mulheres. Delegada, aí falando em canal de acolhimento, o número de delegacias, né, para a mulher deve crescer. Agora foi lançado um plano estadual, agora em julho, um plano estadual de combate à violência contra a mulher, e a previsão é de que mais delegacias sejam criadas, é isso? Isso, correto. A Polícia Civil ela vem analisando, né, a necessidade de ampliação de delegacias. Então, esse ano, o governador Jorginho Melo ele assinou um decreto que cria o Plano de Segurança Pública e com esse plano vai haver a ampliação das delegacias. Serão 26 novas delegacias. Isso é um grande avanço. Municípios com mais de 50 mil habitantes passarão a ter DPCAMs, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Delegacias com mais de 150 mil habitantes passarão a ter 2 unidades. Um vai ser um atendimento que a população pede há muito tempo, que é uma DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, exclusiva atribuição nessa área. Outra é uma Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, uma DPCAI. Separa essas 2 unidades. Cidades com mais de 300 mil habitantes, nós temos 3 municípios, que é Florianópolis, Joinville e Blumenau. 3 unidades, uma DEAM,
uma DPCAI, ou seja, uma delegacia de proteção à criança, adolescente ou idoso, uma delegacia especializada de atendimento à mulher e uma delegacia de apuração de crimes praticados por adolescentes em conflito com a lei, que daí tira os adolescentes em conflito com a lei da delegacia, né, de proteção. Então, esse é um atendimento de uma demanda antiga da população, começa a especializar por matérias nas cidades acima de 150 mil habitantes, cria-se as delegacias especializadas nas delegacias com mais de 50 mil habitantes, que são cidades que apresentam essa demanda, e a população, né, vai ter esse olhar do governo do estado de Santa Catarina, e é um atendimento que precisa ocorrer, é uma demanda que se apresenta. E é importante que a população tenha em mente que a Polícia Civil tem apresentado altos índices de resolubilidade de crimes contra esse público vulnerável. E a hora que você cria essas delegacias para atendimento nessa investigação, é um avanço muito grande. Crimes de feminicídio é 100% de resolubilidade, seja no feminicídio na condição íntima de afeto, que é a Lei Maria da Penha, e na condição de mulher, que é um crime que você tem que ter um olhar apurado na investigação. Então, nossos policiais são formados para essas duas formas de investigação e os resultados estão na elucidação desses crimes. Muito bem, o Estado, então, avançando aí, né, no combate à violência contra a mulher, mais do que necessário. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando e eu queria finalizar falando um pouquinho, né, sobre o Agosto Lilás. Afinal, estamos nesse mês que é um mês de alerta, um mês que traz luz para esse tema tão importante. E aí, o que está sendo preparado aí de campanha, de ações voltados ao combate à violência doméstica? A Polícia Civil vem forte com as suas delegacias, com o programa Polícia Civil por Elas, que é o programa da Polícia Civil, entrando com campanhas que chamam a atenção do tema da violência contra a mulher. Então, o Estado todo na Polícia Civil se movimenta. Nós vamos fazer palestras, entrevistas, ações, toda a força de segurança entra, Polícia Civil, Militar, Científica e Bombeiro Militar. Vai ter ações no mês inteiro pelos municípios e o objetivo é movimentar a população. Né? Então, levar informação de qualidade e discutir esse tema. A Lei do Agosto Lilás, ela nasceu em 2022 e ela visa a conscientização desse tema. Né? A gente percebe que no nosso bate-papo tanta coisa para falar sobre esse assunto, é tão importante discutir esse assunto. E o Agosto Lilás serve para isso, é um mês inteirinho de conscientização sobre a ocorrência de violência doméstica e familiar. Delegada, uma mensagem final rapidinha para quem está nos assistindo? Você que é mulher, saiba que a gente está aqui para lhe ajudar. Polícia Civil de Santa Catarina, ela conta com atendimento virtual 24 horas por dia, ela conta com atendimento nas centrais de plantão policial civil 24 horas por dia e também nas delegacias, sejam especializadas ou de comarca. Não sinta vergonha, não sinta medo, procure ajuda. Esse é o diferencial, muitas vezes, entre você permanecer viva ou não. Lembre-se, isso não é algo que você deu causa, você é vítima e como vítima você vai ter toda a atenção. Fernanda, Patrícia, amei o nosso bate-papo, muito obrigada por vir até aqui, por trazer informações tão importantes e relevantes para quem está em casa nos assistindo, principalmente para as mulheres, né, que realmente haja conscientização da importância de agir rapidamente em caso de qualquer tipo de violência. Muito obrigada. Obrigada também. A gente que agradece. E assim então vamos encerrando, vamos conversar de hoje a você. Obrigada pela audiência, nos vemos num próximo programa com muito mais informações para você. Até mais, tchau, tchau.